Estudo Bíblico, Livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloísio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 21, versos 1 a 8. O último tema do Apocalipse é o céu. O primeiro tema foi a noiva. A igreja, distribuída em 7 igrejas, as quais simbolizam as fases da igreja ao longo do tempo. Agora, Jesus revela o céu, a vitória completa e plena. Tudo alicerçado no trabalho que Jesus realizou lá na cruz. O céu não é o final de todas as coisas. O céu é o recomeço. João nos fala da nova terra, do novo céu que surge como resultado de uma redenção visível, através do reinado de Cristo, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quando João diz que o mar já não existe, temos que lembrar que a grande quantidade de água que está na terra é resultado da primeira hecatombe que houve, quando o eixo da terra ficou inclinado. Agora, a terra volta à sua posição original. As águas que estavam acumuladas nos polos também voltam ao seu lugar e tudo se faz novo. Antes do dilúvio, não se falava em chuva. A terra era regada por um vapor de água que subia. Existia água na terra, mas não nessa vastidão acumulada em um lugar só. O mar ficou mal distribuído. Há muitas regiões desérticas e muito mar num só lugar. Mas isso acabará quando houver o grande terremoto. O mar talvez simbolize desordem, conflito, maldade. Nos textos bíblicos, o mar sempre se referiu ao mundo simbolizando a separação do homem com Deus. No verso 2, João fala da cidade santa que desce dos céus ataviada, belíssimamente vestida e que resplandece para abrigar os santos de Deus. É a nova Jerusalém que desce como noiva para receber seu esposo. Noiva, então, significa a comunidade dos santos, que está pronta para receber o amor de Deus em sua dimensão infinita e plena. A separação em decorrência do pecado está superada. Verso 3. Tabernáculo de Deus, nesse versículo, significa que o Senhor passa a conviver com seu povo, porque tabernáculo significa morada, habitação. Em Êxodo 23, Deus pede oferta a todo homem cujo coração viesse a se mover para isso, para que se construísse um tabernáculo e Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Agora o tabernáculo está pronto nos céus. Eles serão povos de Deus e Deus estará pessoalmente com eles. Em cada versículo que lemos no Apocalipse, vemos a palavra de Deus se cumprindo. Deus, então, constitui seus filhos em reino e sacerdócio, e estes passam a ter o direito de viver em sua presença. Jeremias 31 e Hebreus 8. Veja esses textos relacionados. A palavra da nova aliança que é revelada aos homens de Deus. Verso 4. Todos os males decorrentes do pecado no mundo atual serão esquecidos no mundo novo. E neste versículo, Deus faz a maior de todas as promessas. As dores, as lágrimas e o luto se acabarão. É a recompensa para aqueles que sofreram por amor a Deus. Verso 5 e Isaías 43, 17 e 19. O profeta profetizou há muitos anos e agora a profecia se cumpre em sua plenitude. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, as coisas se fazem novas, porém, nesse momento, tudo verdadeiramente é novo, é plenamente novo, é profecia cumprida. Versos 6 e 7. As promessas maravilhosas continuam. Somos filhos e somos noiva.
Somos especiais para Deus. Aqui a afirmação de que tudo está feito, está pronto. Assim como na cruz Jesus afirmou que tudo estava consumado, pago, aqui ele diz que a redenção já está pronta. Agora o reino está aperfeiçoado. Verso 8. O lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo e seus anjos, mas os que rejeitam Jesus, sendo covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, ao invés de herdarem as promessas maravilhosas de Deus, herdarão o lago de fogo junto com Satanás. Quem são os covardes? Aqueles que não foram vencedores porque não enfrentaram o pecado, porque não lutaram. Ninguém é vencedor sem luta. Os incrédulos, às vezes, até vão à igreja, mas eles não creem, porque a fé afeta a nossa ação, pois quem crê faz, mas quem diz que crê e não faz, sua fé é morta. Feiticeiros são pessoas que têm a mente ocultista, que querem adivinhar as coisas. Para ser idólatra, não é necessário ficar diante de um santinho. Há pessoas que idolatram o dinheiro, idolatram seu instrumento musical, idolatram seu filho. Caminho de morte espiritual, porque o nosso coração é o maior fabricante de ídolos. Versos 9 a 27. João nos mostra a Nova Jerusalém, que é a terra que iremos herdar. O resplendor desta cidade é tremendo e não se assemelha a nada que conhecemos. A cidade santa é a noiva. Foi esta cidade que Abraão aguardou obedientemente pela fé. Hebreus 11, 10 a 16. O fulgor da noiva é semelhante a uma pedra preciosa. A jaspe cristalina é o povo santificado, compartilhando da glória do próprio Criador. Em Apocalipse 17:1, o anjo levou João a ver Babilônia. Para isso, João foi levado ao deserto, mas quando João é convidado pelo anjo a ver a noiva de Cristo, ele foi levado a uma grande e elevada montanha, de onde vem a fonte de água cristalina. Quem vive no pecado, vive na aridez do deserto. Quem entra na aridez do mundo encontra a Babilônia, mas quem busca as coisas lá do alto, na fonte das águas cristalinas, encontra a noiva de Cristo. Ver em Jeremias 2:13, como o povo deixou as águas cristalinas e foi cavar cisternas onde não havia água. Em João 14:2, Jesus disse, antes de voltar para o Pai, que iria nos preparar um lugar. Agora, esse lugar está pronto. A noiva do Cordeiro, que é a Nova Jerusalém, é uma comunidade santa, não é uma pessoa. Assim como a meretriz Babilônia é uma comunidade corrompida. João está vendo a Nova Jerusalém, onde estão as muitas moradas preparadas por Jesus. Nessa cidade há um resplendor tremendo, impossível de descrever, porque não há nada parecido aqui na terra, e ele não tem como comparar. Todas as pedras preciosas são preciosíssimas juntas no seu resplendor, cada uma com seu significado. Versos 12 e 13. Tem uma grande muralha e as 12 portas que simbolizam o ingresso dos salvos na Nova Jerusalém, os 144.000 mencionados em Apocalipse 7, de 4 a 8. Verso 14. Cada face da muralha tem 3 portas e entre cada porta tem um fundamento diferente, simbolizando os 12 apóstolos, os quais, juntamente com as 12 tribos mencionadas no verso 12, representam a coletividade cristã. Os alicerces também são de pedras preciosas e são 12.
Sobre os 12 fundamentos estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade está fundamentada, alicerçada no Evangelho, na palavra de Deus. O fundamento da igreja são os ensinamentos de Jesus. A igreja é fundamentada nos apóstolos. Verso 15. Deus media a cidade com sua glória, com sua perfeição. Verso 16. A cidade era quadrangular para mostrar a perfeição de Deus. O Santo dos Santos do tabernáculo também era quadrangular. É a ênfase na ideia do completo, do belo, da simetria e do tamanho impressionante que aponta para a obra de Deus, que é edificador do seu povo e construtor da igreja glorificada. O verso 18 aponta para a preciosidade, beleza perpétua e pureza cristalina da igreja na presença de Cristo. Nunca mais estará sujeita à sedução do diabo, nem à contaminação do pecado. Versos 19 e 21. Esta visão nos mostra a riqueza de Deus e o quanto Ele quer que moremos num lugar cheio de glória, beleza e riqueza. Ele construiu para o seu povo o que há de mais rico e precioso. Não economizou, deu para seu povo o que há de melhor em sua criação. O primeiro fundamento é de jaspe, que é uma pedra que contém ondas variadas de cores do arco-íris e é translúcida. A Nova Jerusalém tem a muralha de jaspe e a cidade é de ouro. Aqui na terra não existe ouro transparente como cristal. No céu ele brilha, mas é duro. Cada porta é uma pérola. São 12 pérolas com os nomes de cada tribo de Israel. A pérola é o resultado de uma grande dor. A ostra fica dentro de uma concha e não tem outra proteção. Quando essa concha é perfurada com um organismo microscópico ou por algum impacto, entrará na concha um grãozinho de areia que começará a roçar e a machucar o corpo da ostra. Os recursos desse minúsculo e frágil, as defesas naturais da ostra, entram em ação para protegê-la. Ela produz, então, uma secreção preciosa que vai curá-la, fechando aquele buraquinho, para não deixar entrar mais nenhuma areia. E com este líquido, esta secreção, fechando aquele orifício, a vida da ostra é salva. Este líquido é o que forma a pérola. Se não tivesse havido a ferida, não haveria essa secreção que forma a pérola. Então, as pérolas são as feridas que foram saradas. Cada porta é uma pérola. Cada porta lembra uma ferida sarada. A entrada nessa cidade é garantida pela dor que Jesus sofreu na cruz. Mas agora as feridas foram curadas. Ninguém pode entrar passando através do muro de jaspe, que é muito lindo, mas é impenetrável. Só é possível entrar na Nova Jerusalém passando pela porta que é de pérola. Só podemos entrar pela dor de Jesus. Verso 22. A presença do templo em Jerusalém era uma lembrança perpétua de que todo pecador carece da glória de Deus e que precisa de salvação. Entrar no Santo dos Santos significava a morte imediata do transgressor. Na nova terra, todo lugar é lugar de plena comunhão entre Deus e os remidos. Verso 23. Cristo é a glória manifesta de Deus Pai. Na nova existência celestial, não haverá necessidade de luz ou calor irradiados de uma fonte física, pois Deus é a luz e o calor. A cidade tem luz própria, a luz da glória de Deus. Isaías 24, 23 e Isaías 60, 19. Quando Deus reinar,
a sua glória será a nossa luz perpétua, escreveu o profeta Isaías. Não haverá templo, porque tudo será adoração em espírito e em verdade. Habitaremos dentro da glória do Senhor. Verso 24. As nações, os povos e os reis estarão representados, gozando dos benefícios que a salvação ofereceu universalmente ao mundo. Verso 25 a 27. A cidade de tão santa não conhecerá a escuridão, e com suas portas sempre abertas, nunca poderá ser ameaçada por qualquer perigo ou contaminação. Será completamente pura, abrigando os puros e lavados no sangue do Cordeiro.